E aí, bora falar de uma coisa que a gente encara todo santo dia: fazer escolhas. Principalmente aquelas mais difíceis, sabe? Como é que a gente sabe o que é certo ou o que é errado? A filosofia tem umas ferramentas bem legais para ajudar a gente a pensar sobre isso. Para começar, vamos mergulhar de cabeça num cenário bem tenso. Imagina só, véspera do Enem. Do nada, o gabarito oficial cai no seu colo. Ninguém mais sabe, só você. Se usar, a vaga na faculdade está praticamente garantida. Mas e toda a galera que estudou pra caramba? E a justiça? Se não usar, talvez perca a chance da sua vida. E aí, o que fazer? Dá um nó na cabeça, né? Pois é, dilemas como esse forçam a gente a pensar. E para começar a desenrolar esse novelo, a gente precisa entender duas palavras que usamos o tempo todo, mas que na filosofia têm significados bem específicos. De um lado, a gente tem a moral. Do outro, a ética. No dia a dia, a gente acaba usando como se fosse a mesma coisa. Mas aqui, a diferença é crucial. Pensa assim, ó, a moral são as regras do jogo da nossa sociedade. A parte prática. Já a ética é a reflexão sobre essas regras, a parte teórica. A moral é tipo o código de conduta de um grupo. São aquelas regras que a gente aprende desde pequeno sobre o que pode e o que não pode, sabe? Ela serve para organizar a vida em comunidade e para dizer o que é esperado de cada um. E aqui está o ponto principal. A moral não é algo fixo. Ela muda com o tempo. Pensa comigo. Há pouco mais de 100 anos, a moral coletiva em muitos lugares dizia que mulheres não podiam votar. Hoje, essa ideia soa como um completo absurdo. Isso mostra direitinho como a moral de uma sociedade se transforma. E isso leva a gente para uma pergunta-chave. Só porque a maioria das pessoas em um grupo concorda com uma regra, isso faz dela uma regra justa? Só porque algo é um costume, significa que é a coisa certa a se fazer? É exatamente aqui que a ética entra na jogada. Se a moral diz o que a gente faz, a ética pergunta por que a gente faz. Ela é a reflexão, o pensamento crítico sobre a moral. A ética não cria regras, ela questiona as regras. Por que isso é considerado certo? Isso é justo para todo mundo? A ética está em busca de princípios universais, como o bem e a justiça, que possam guiar qualquer pessoa em qualquer lugar. E essa busca por uma vida boa, por uma vida justa, não começou ontem, não. Vamos dar uma olhada em como um dos maiores filósofos de todos os tempos, o Aristóteles, pensou sobre como a gente pode viver uma vida virtuosa. Para Aristóteles, a virtude, ou seja, a excelência de uma pessoa, não está nos extremos. Pelo contrário, ela está no que ele chamou de justa medida ou o caminho do meio. É um equilíbrio perfeito entre dois vícios, dois defeitos, um que é a falta de algo e o outro que é o excesso. Vamos ver uns exemplos para isso ficar mais claro. Pega a coragem, por exemplo. Ela é o equilíbrio entre a covardia, que é a falta de coragem, e a temeridade, que é o excesso, é ser imprudente, agir sem pensar. A generosidade fica ali, no meio, entre a avareza e o esbanjamento. A temperança, que é o autocontrole, fica entre a insensibilidade e a libertinagem. Sacou? Em tudo, a virtude estaria no equilíbrio. Tá, mas como a gente chega nessa virtude? Para Sócrates e Platão, a resposta era simples: conhecimento. Para eles, se a gente sabe o que é o bem, a gente age bem. O erro seria pura ignorância. Só que aí, o Aristóteles discordou. Ele disse que, só saber o que é certo não é o suficiente. Precisa de mais duas coisas: vontade de escolher o certo e o hábito de praticar essa escolha. E esse exemplo moderno aqui deixa tudo super claro. A gente sabe que precisa fechar o TikTok e estudar matemática para a prova. Para Sócrates, se a gente não estuda, é porque no fundo a gente não entendeu a importância disso. Mas Aristóteles daria a resposta que a gente sente na pele. Claro que entende. O que está faltando é força de vontade e o hábito de sentar e estudar. Faz todo sentido, né? Então chegamos no ponto crucial. Para que todo esse esforço de ser ético, de ser virtuoso? Para esses filósofos da antiguidade, a resposta era uma só: para a gente conseguir ser feliz. É isso mesmo. O grande objetivo da ética, lá na Grécia Antiga, era ser uma espécie de mapa, um guia, para ajudar as pessoas a encontrarem o caminho para uma vida feliz, uma vida plena. Mas afinal, o que é felicidade? Bom, aí cada um tinha uma ideia diferente. Para Aristóteles era a eudaimonia, um projeto de vida, desenvolver todo o nosso potencial. Para o Epicuro era a ataraxia, a ausência de dor e a tranquilidade da alma, focando nos prazeres simples. E para os estoicos era a apateia, a paz interior que a gente alcança quando aceita o que não pode controlar. 3 visões bem diferentes para um mesmo objetivo. E para a gente fechar, vamos aplicar tudo que a gente viu. Pensa na situação: um aluno está sofrendo cyberbullying.
O João vê tudo, mas a moral do grupo é bem clara: ninguém dedura ninguém. Só que ele quebra essa regra moral e denuncia o agressor para a escola. E aí fica a pergunta: a atitude do João foi imoral, já que ele foi contra a regra do grupo? Ou foi ética, porque ele buscou um bem maior, a justiça? Fica aí a reflexão.